Seja bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham. Em estúdio, falamos agora da forma como distratores ambientais influenciam a atenção dos mais velhos. É meu convidado Pedro Rodrigues, do Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, a quem agradeço a vinda até aqui ao Porto Canal. Este é um estudo inédito, assim o disse na introdução, sobre o efeito, no fundo, destes distratores ambientais no desempenho cognitivo da população idosa. Eu queria explicar, ou começando por explicar um pouco desta investigação, como é que foi feita a análise e, segundo percebi, foram feitos testes a 40 idosos. É assim? Muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi endereçado para estar neste programa, ao qual dou os meus sinceros parabéns, e queria aqui só deixar duas notas iniciais. A primeira é que esta investigação vem no âmbito da minha tese de mestrado, terminada em 2012, e que agora continua com o meu projeto de doutoramento, que está a ser financiado pela FCT e cuja orientação científica da doutora Josefa Pandeirada, a quem aqui felicito publicamente e agradeço o apoio. Bom, esta investigação é inédita porque retrata realmente, ou pretende estudar realmente o efeito que os distratores ambientais têm em tarefas cognitivas básicas que estão subjacentes às nossas variadas atividades do dia-a-dia, que é a atenção e a memória. Parece óbvia a resposta, de facto, distratores ambientais distraem realmente as pessoas, mas o que é certo é que isso é muito pouco investigado ao nível do mundo, inédito realmente em Portugal. Há algumas investigações semelhantes com crianças, nomeadamente de uma equipa da doutora Anna Fisher, dos Estados Unidos da América, mas realmente em idosos encontramos muito pouca investigação nesse sentido. E o que é que analisaram em termos práticos? Em termos práticos, portanto, foi pedir aos participantes para realizarem algumas tarefas atencionais e de memória. De forma contrabalanceada, esses participantes passaram por duas condições, uma condição não distrativa e uma condição distrativa. O que é que isto significa? Significa que realizaram as tarefas numa sala isenta de qualquer elemento visual externo, portanto, como sejam figuras, pósteres, publicidade, portanto, uma sala vá lá sem qualquer desses distratores. E um ambiente distrativo, portanto, uma sala com esses elementos. E, de facto, o que verificamos é que, sobretudo nas tarefas atencionais, os tempos de reação dos idosos são maiores no ambiente distrativo. Os idosos cometem igualmente mais erros, mais omissões de resposta. Nas tarefas de memória não obtivemos resultados tão claros porque também utilizamos tarefas do foro verbal e, portanto, nós ao estarmos a estudar tarefas com estímulos visuais, essa foi uma limitação do nosso estudo e agora estamos a colmatar essa falha nesta segunda fase. Ou seja, as implicações no desempenho são essencialmente quando são as tarefas que envolvem estímulos visuais. Exatamente. Aí sim conseguiram as verdadeiras conclusões. Exatamente. Os resultados foram claros em tarefas estritamente visuais. Porque, de facto, os distratores que utilizamos são distratores visuais. Ainda assim, em algumas tarefas de memória, obtivemos alguns resultados também nesse sentido, mas agora no meu projeto de doutoramento estamos a focar-nos estritamente nos distratores visuais e nas tarefas visuais. E implicações práticas, no fundo, destas conclusões, por exemplo, ao nível da segurança? Muito bem. Essa questão é muito interessante e foi objeto da nossa análise, portanto, no nosso artigo que agora está publicado na revista internacional Cognitive Processing. Nós estamos a estudar esta questão ao nível da psicologia cognitiva básica, o que acontece ao nível básico da psicologia. Depois, então, quando tivermos dados concretos e investigações replicadas, é que poderemos avançar para uma esfera mais de aplicações práticas. Ao nível da segurança? Ao nível da segurança, por exemplo, se falarmos ao nível da condução, poderemos refletir que
que ao nível da condução exigem, portanto a condução exige atenção e memória, como outras tarefas do dia-a-dia, mas a condução é um caso particular. Se os idosos reagem em ambientes distrativos, reagem com tempos de reação maiores, se cometem mais erros, mais omissões, isso tudo poderá colmatar em alguma segurança rodoviária menos eficaz. É claro que na segurança rodoviária interferem outros fatores, como a visão, como os problemas motores, mas isso é uma aplicação que nós gostaríamos a médio e longo prazo de conseguir estudar. Então faço outra pergunta, por exemplo, ao nível da saúde. Eu li, por exemplo, num consultório médico, partindo do mesmo princípio, esses extratores, digamos assim, às vezes uma flor num jarro ou os pósteres, como disse, podem influenciar a análise, o diagnóstico, digamos, do paciente? Essa questão também é muito interessante, porque aí creio que conseguimos dar uma resposta mais clara. Imaginemos um idoso a realizar uma tarefa de avaliação psicológica num consultório onde existem um elevado número de elementos distratores. A avaliação psicológica pode não traduzir da melhor forma ou da forma mais fidedigna a realidade psicológica do indivíduo, e o tratamento posterior a essa avaliação poderá também estar enviesado. Claro. É claro que isto levantará muita polémica e alguma controvérsia, não é? E ainda estamos ao nível dos primeiros estudos neste campo, sobretudo em Portugal, mas são duas aplicações realmente que poderão ter muita importância a diversos níveis. Nós agora estamos também a avançar com este estudo para as crianças e prevemos também que se distraiam em ambientes distratores e se assim for, portanto, também poderemos aqui avançar com algumas aplicações ao nível até da aprendizagem. E quando falo em crianças, eu penso, por exemplo, nas salas de aula, que têm imensos pósteres por todo o lado, cores. Aqui também poderá haver um resultado prático, digamos, deste estudo, por exemplo, na concepção, digamos, da própria sala de aulas. Exatamente. Há vários estudos internacionais que referem o próprio design das salas de aula, a própria disposição das mesas. Portanto, há alguns estudos neste sentido. Mas nós o que queríamos aqui estudar e o que pretendemos estudar é realmente o que acontece ao nível básico da atenção e da memória, que estão subjacentes a diversas atividades do nosso dia-a-dia. E porquê atenção e memória? Porque são dois processos cognitivos que estão estritamente interligados e, portanto, é a partir daí que nós conseguimos ver outros processos cognitivos e as suas aplicações depois na vida prática. Pedro Rodrigues, agradeço a vinda até aqui ao Mentes que Brilham, ao Porto Canal. Nós agora, a fecharmos o nosso programa, vamos conhecer melhor o programa COITEC, que ajuda, no fundo, investigadores a desenvolverem o seu próprio projeto de negócio. Ficam dois exemplos de duas empresas da região norte.